Eles dizem que a necessidade é a mãe da invenção, e foi assim que surgiu uma das armas mais poderosas da história, a GAU-8 Avenger. Número 1. A origem da GAU-8 Avenger. As incríveis capacidades da GAU-8 Avenger não surgiram por acaso. Elas foram desenvolvidas com um propósito muito claro: enfrentar e superar inimigos cada vez mais bem equipados, especialmente durante os anos mais intensos da Guerra Fria. Para isso, foi necessário criar uma arma que não fosse apenas poderosa, mas que também fosse incrivelmente precisa, confiável e resistente ao uso contínuo em combates reais. Estamos falando de uma metralhadora rotativa colossal, com aproximadamente 280 quilos e um comprimento superior a 6 metros. Isso mesmo, maior que a maioria dos carros de passeio. A GAU-8 está longe de ser um armamento comum. Ela foi projetada especificamente para equipar a aeronave A-10 Thunderbolt Doindo, também conhecida como Warthog, e não o contrário. Ou seja, o avião foi literalmente desenhado ao redor do canhão, uma abordagem completamente fora do padrão no mundo da aviação militar. Tudo isso começou no início da década de 1970, quando os Estados Unidos precisavam de uma resposta eficaz para a crescente ameaça dos blindados soviéticos. Os tanques T-62 e outros modelos pesados representavam um risco real em um possível conflito na Europa. As táticas antitanque convencionais já não davam mais conta do recado. Era necessário algo mais direto, mais devastador, uma arma que pudesse literalmente pulverizar colunas inteiras de blindados antes que causassem estragos irreversíveis. Foi nesse contexto que nasceu a ideia da GAU-8 Avenger. E sua criação marcou um momento decisivo na evolução do poder aéreo ofensivo dos Estados Unidos. Ela combinava potência, precisão e inovação de forma tão eficaz que, mesmo depois de mais de 5 décadas, continua em uso, provando o quão à frente de seu tempo foi esse projeto. Número 2. O impacto da GAU-8 no campo de batalha. No cenário moderno de guerra, onde cada veículo, cada arma e cada soldado são frutos de anos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a presença de uma máquina como a GAU-8 Avenger muda totalmente a dinâmica do combate. Quando olhamos para campos de batalha repletos de tanques, trincheiras bem posicionadas, helicópteros ágeis e aviões de última geração, parece que tudo está equilibrado. Mas basta surgir um A-10 equipado com a GAU-8 para esse equilíbrio desmoronar. A arma impõe respeito. Durante a Guerra Fria, os soviéticos investiram pesado em veículos blindados, confiando neles como peças fundamentais em qualquer confronto terrestre. Mas a Avenger apareceu como uma resposta direta e extremamente eficaz. Ela foi o divisor de águas. Sua capacidade de destruição era tamanha que até os abrigos considerados seguros, como trincheiras profundas e reforçadas, passaram a ser questionados quanto à sua real eficácia. Helicópteros de ataque, que até então eram tidos como difíceis de atingir devido à sua velocidade e capacidade de manobra, tornaram-se vulneráveis diante da precisão quase cirúrgica da GAU-8. Um único disparo certeiro, e estamos falando de projéteis de 30 milímetros, era o suficiente para transformar um helicóptero inteiro em uma pilha de metal em queda livre. Aviões, por voarem mais alto e mais rápido, pareciam estar fora do alcance. Mas mesmo eles estavam sob risco em momentos críticos como decolagem e aterrissagem. O A-10, com sua capacidade de voo a baixa altitude e sua resistência, conseguia caçar esses alvos com letalidade. A verdade é que a GAU-8 não foi apenas mais uma arma. Ela redefiniu as regras do jogo. A guerra, depois dela, passou a ser pensada de outra forma. Os adversários tiveram que adaptar suas estratégias, seus equipamentos e até seus comportamentos para tentar evitar o poder destrutivo dessa metralhadora que, em pouco tempo, virou lenda. Número 3. Como é o projeto da A-10 e da GAU-8?
Se a Gal-8 Avenger é impressionante sozinha, quando combinada ao A-10 Thunderbolt II, ela se transforma em uma verdadeira máquina de destruição precisa. O projeto do A-10 foi totalmente pensado para acomodar essa arma imensa e todo o seu sistema de suporte, o que inclui não apenas o tambor de munição, mas também mecanismos de compensação de recuo e sistemas de alimentação. A arma possui 7 canos rotativos, cada um com calibre de 30 mm, e dispara munições com núcleo de urânio empobrecido, um material extremamente denso, escolhido justamente por sua capacidade de penetrar blindagens espessas. E a cadência de tiro? Incrível! Até 3.900 disparos por minuto. É como uma parede de aço viajando em altíssima velocidade rumo ao alvo. A montagem do canhão no nariz do avião não foi feita ao centro, e sim levemente deslocada para o lado esquerdo, compensando o enorme recuo e permitindo que o A-10 mantenha a estabilidade durante o disparo. Isso é fundamental, porque a precisão da Gal-8 depende, em grande parte, da plataforma de disparo se manter estável mesmo durante rajadas intensas. O A-10 foi feito para voar baixo, bem próximo das linhas inimigas, em apoio direto às tropas terrestres. Enquanto bombardeiros atacam alvos estratégicos na retaguarda, o A-10 entra onde o combate está mais intenso. Ele precisava ser simples, resistente e barato de operar, e cumpriu esse papel com excelência. Com estrutura reforçada e componentes redundantes, a aeronave sobrevive a situações em que outros cairiam. Um exemplo emblemático foi quando um A-10 retornou à base com uma asa danificada, um motor totalmente destruído e sem controle hidráulico. E ainda assim, conseguiu pousar em segurança. Isso mostra o quanto a união entre a engenharia do A-10 e o poder da Gal-8 resultou em uma combinação praticamente indestrutível. Número 4. Recursos especiais e defesa da aeronave. O A-10 Thunderbolt II é uma das aeronaves mais resistentes e inteligentes já construídas, e não apenas pelo que carrega em armas, mas pela forma como foi pensado. Seus motores ficam instalados na parte traseira, acima das asas, reduzindo a entrada de sujeira e partículas em pistas de pouso pouco preparadas, o que é extremamente útil em operações em regiões remotas ou improvisadas. Além dos motores principais, o A-10 possui unidades auxiliares de energia, conhecidas como APUs. Esses pequenos motores extras permitem que o avião funcione mesmo sem suporte externo, garantindo geração de energia, pressão hidráulica e autonomia total em campo. Isso significa que ele pode decolar de pistas rudimentares ou operar em locais sem infraestrutura. Os tanques de combustível são autovedantes e preenchidos com espuma especial para evitar explosões após impactos. O piloto, por sua vez, voa dentro de uma cápsula de titânio, conhecida como banheira de titânio, projetada para resistir a disparos diretos de munição perfurante. O para-brisa é feito com vidro balístico e resiste a disparos de armas leves. E embora o A-10 não seja um caça acrobático, sua verdadeira função é sobreviver a estilhaços, flak e mísseis em zonas hostis. Para isso, ele carrega um número muito maior de iscas e contramedidas do que caças convencionais. As iscas de alumínio, chaff, confundem radares inimigos, enquanto os sinalizadores térmicos, flares, desviam mísseis guiados por calor. Ambos podem ser disparados automaticamente ou manualmente. E mais, o posicionamento dos motores na parte traseira contribui para esconder a assinatura térmica do avião, dificultando que mísseis infravermelhos o detectem. Já os estabilizadores verticais de grandes proporções mantêm o avião firme durante as manobras de ataque com o canhão Avenger em ação. Número 5. Melhorias e ajustes no funcionamento da Gal-8. A Gal-8 é uma arma tão poderosa que seu recuo poderia, teoricamente, partir uma aeronave comum ao meio.
são aproximadamente 40,4 kN de força, o equivalente ao empuxo de um motor de caça leve, sendo gerados apenas pelo disparo da arma. Esse nível de força precisava ser absorvido e convertido de maneira segura para que o A-10 continuasse funcional após cada rajada. Além do recuo, um dos maiores desafios enfrentados pelos engenheiros foi o volume de gases gerados pelos disparos. A mistura de propelentes queimados e não queimados era tão intensa que podia afetar os motores da aeronave, reduzindo o oxigênio disponível para a combustão. Em 1978, ocorreu um incidente em que os gases lançados pela GAU-8 causaram falhas nos motores do A-10. A resposta foi rápida. Instalaram um pequeno coletor de gases sob os canos da arma, responsável por sugar parte da fumaça gerada. Além disso, foi alterada a composição do propelente para aumentar o número de faíscas visíveis, ajudando na observação do disparo. Mas isso acabou gerando detritos nos vidros da cabine. Para resolver, criaram um sistema de lavagem com spray, que, junto ao fluxo de ar durante o voo, limpava o material acumulado. Outra melhoria crucial foi no sistema de ignição dos motores. Ele passou a funcionar de forma contínua durante os disparos, garantindo que, caso o motor apagasse com a fumaça, pudesse se religar imediatamente. Essas adaptações, embora técnicas, foram fundamentais para garantir a segurança e a eficiência da aeronave em combate real. Número 6. O poder de penetração da GAU-8 Avenger. O projeto da GAU-8 Avenger foi minuciosamente elaborado para que cada disparo gerasse o máximo de impacto contra alvos blindados. E não é exagero dizer que ela foi criada para transformar tanques em sucata. Seu tambor de munição, que mais parece um grande tambor de bateria industrial, abriga aproximadamente 1.150 projéteis de 30 mm, cada um com capacidade para destruir com facilidade um veículo de combate pesado. A forma como esses projéteis são alimentados nos 7 canos da GAU-8 é inspirada no clássico conceito da metralhadora Gatling, criada ainda no século XIX. Na versão moderna da Avenger, esse sistema foi completamente otimizado. A rotação dos canos garante que nenhum deles sofra aquecimento excessivo, mantendo a arma funcional mesmo durante rajadas longas e intensas. Isso reduz o desgaste mecânico, evita entupimentos e aumenta a vida útil da arma, algo essencial em operações prolongadas. Manter uma cadência de disparo constante é vital. Cada segundo faz diferença no combate, principalmente ao enfrentar alvos que exigem múltiplos impactos para serem neutralizados. A consistência na velocidade de tiro reduz os intervalos entre acertos e impede que os inimigos tenham tempo de reação. É como se a Avenger criasse uma verdadeira parede de projéteis no ar, e qualquer coisa que estiver à frente será inevitavelmente destruída. Esse poder de destruição é reforçado pelas munições em si. Os projéteis usados na GAU-8 são compostos por alumínio e têm núcleo de urânio empobrecido, um material extremamente denso. Para se ter uma ideia, ele pesa 19,1 gramas por centímetro cúbico, contra 11,3 do chumbo e apenas 7,9 do ferro. Essa densidade absurda garante que o projétil atravesse blindagens como faca quente na manteiga. O diferencial do urânio empobrecido é que, ao atingir o alvo, ele se autoafina, ao invés de se deformar, como acontece com o tungstênio. Essa característica aumenta ainda mais a penetração. E há um fator econômico por trás disso. Os Estados Unidos possuem aproximadamente 700 mil toneladas de urânio empobrecido armazenadas em cilindros. Utilizar esse material como munição é mais barato do que mantê-lo estocado indefinidamente. Contudo, esse poder todo tem um preço. Estudos já associaram o uso do urânio empobrecido a um aumento significativo de casos de câncer em regiões onde ele foi utilizado em combate. Mesmo assim,
ele continua sendo empregado, mostrando como a busca por poder de fogo pode, muitas vezes, ultrapassar os limites da ética em nome da eficácia. Número 7. Sistema de alimentação e limitações da Avenger. Por trás do poder destrutivo da GAU-8, existe um sistema complexo e altamente eficiente. O mecanismo de alimentação da arma é movido por um motor elétrico que gira o tambor e conduz os projéteis aos canos. Tudo é sincronizado com perfeição. Isso garante que não haja falhas ou engasgos mesmo durante disparos contínuos, que podem durar vários segundos e consumir centenas de projéteis em pouco tempo. A grande vantagem disso é que todo o sistema é fechado e sem correntes, ou seja, os cartuchos usados são devolvidos ao tambor, evitando que fiquem soltos dentro da aeronave e causem danos. Cada peça do sistema foi desenhada para maximizar o desempenho e a confiabilidade. Isso é fundamental para que o A-10 possa operar com segurança em condições extremas de combate. Mas, apesar de sua eficácia brutal, a Avenger não é perfeita. Uma de suas principais limitações é o alcance efetivo. Diferente de mísseis ou canhões de longo alcance, a GAU-8 precisa estar relativamente próxima do alvo para garantir total eficiência. Alvos muito distantes, especialmente se estiverem em movimento, exigem múltiplas passagens do A-10, o que aumenta o risco para a aeronave. Outro fator limitante é o tamanho e peso do sistema. A GAU-8 é tão pesada e volumosa que só pode ser instalada em aeronaves projetadas especialmente para ela, como o A-10. Isso significa que sua operação depende de uma plataforma exclusiva, o que reduz sua flexibilidade em operações combinadas ou em diferentes frentes de batalha. Além disso, a alta cadência de tiro consome munição muito rapidamente. Um único disparo de 2 segundos pode gastar cerca de 130 projéteis. Isso significa que, apesar de eficiente, a Avenger tem um tempo limitado de atuação antes de precisar recarregar. Em conflitos prolongados ou missões extensas, isso pode se tornar um obstáculo logístico considerável. Número 8. Destruição na prática. O poder da GAU-8. Basta olhar para uma foto de um tanque destruído com buracos enormes em sua blindagem para saber que ali passou a GAU-8 Avenger. A imagem de seus 7 canos apontando para frente já transmite respeito. Seu visual frio, metálico e imponente transmite uma sensação de que, a qualquer segundo, ela pode ser acionada e transformar o que estiver à frente em destroços fumegantes. Ao lado dela, tanques de guerra aparecem retorcidos, quebrados e com buracos profundos, como se uma criatura invisível os tivesse engolido por dentro. Tudo isso em questão de segundos. É fácil imaginar que tais imagens não vêm de treinamentos, mas de combates reais, como os que ocorreram na Guerra do Golfo, no Afeganistão ou em outras regiões de conflito. Mas mesmo que tenha sido apenas um exercício, o resultado deixa claro: quem estiver dentro de um blindado atingido pela Avenger dificilmente sairá vivo. Essa cena mostra a verdadeira essência da GAU-8: destruição rápida e sem misericórdia. É uma arma feita para vencer e para garantir que o inimigo não tenha a menor chance de revidar. Se você conhece outras ocasiões em que essa metralhadora devastou veículos ou instalações, vale a pena compartilhar nos comentários. Afinal, suas histórias ajudam a manter viva a lenda desse armamento. Número 9. Fatores que influenciam o poder de destruição. O poder de destruição da GAU-8 não depende apenas da arma em si. Muitos fatores se combinam para que o impacto final seja o mais devastador possível. O tipo de munição usada, por exemplo, faz toda a diferença. Munições perfurantes são ideais contra tanques, enquanto explosivas funcionam melhor contra estruturas ou concentrações de infantaria. A manutenção da arma também é crucial. Como qualquer máquina de alta complexidade, a GAU-8 exige revisões constantes. Um pequeno desalinhamento,
Sujeira acumulada ou falha mecânica pode comprometer a eficácia no momento mais crítico. Por isso, os técnicos que cuidam dessas armas são tão importantes quanto os pilotos que as disparam. O treinamento dos pilotos é outro ponto vital. Eles aprendem a abordar o alvo com o ângulo certo, maximizando o impacto dos disparos e aumentando as chances de penetração. Sabem, por exemplo, que a parte frontal dos tanques é muito mais resistente, enquanto a traseira e a parte superior são vulneráveis. Atacar por esses pontos aumenta as chances de destruição total com menos disparos. Além disso, o ambiente também interfere. Temperaturas extremas podem alterar o comportamento da pólvora, enquanto altitudes elevadas mudam a resistência do ar e afetam a trajetória dos projéteis. E quanto mais distante estiver o alvo, maior a influência de fatores como gravidade e vento. No fim das contas, embora a GAU-8 seja uma arma feita para combates de curta distância, os pilotos precisam ajustar cada detalhe da missão para garantir que o estrago seja o máximo possível, seja qual for o alvo. Número 10. A GAU-8 Avenger em ação no campo de batalha. A verdadeira consagração da GAU-8 Avenger aconteceu em combate real. Em 1990, durante a Guerra do Golfo, o A-10 Thunderbolt II se destacou ao enfrentar os blindados de Saddam Hussein. Tanques T-72, que eram considerados altamente resistentes, foram facilmente perfurados pelos projéteis da GAU-8. O barulho do disparo, seco, contínuo e gutural, virou uma espécie de trilha sonora do caos no deserto iraquiano. Pilotos diziam que o som lembrava o rugido de uma divindade furiosa. E, de fato, para as forças inimigas, ouvir aquele som era sinônimo de destruição iminente. No ambiente aberto do deserto, onde a mobilidade era essencial, o A-10 provou que era um verdadeiro predador. Voando baixo, lento e preciso, seus disparos arrasavam tudo o que estivesse no caminho. Tanques, veículos de transporte, posições fortificadas. Nada resistia. O sucesso se repetiu anos depois no Afeganistão. Um ambiente bem diferente, com relevo acidentado, montanhas e cavernas. Mesmo ali, a GAU-8 mostrou que sua letalidade não dependia do terreno. Ela foi usada para destruir esconderijos da Al-Qaeda e do Talibã, e em operações como a Anaconda, em 2002, o apoio dos A-10 equipados com Avenger foi essencial para o avanço das forças da coalizão. Além dessas grandes guerras, o A-10 e sua metralhadora participaram de inúmeras outras operações pelo mundo, sempre deixando sua marca. Os soldados em terra desenvolveram uma confiança enorme nessa aeronave, a ponto de a chamarem de Anjo da Guarda. E não é por acaso. Quando o céu troveja com o som da GAU-8, é porque a vitória está próxima. Número 11. A GAU-8 Avenger, no ambiente marítimo. O legado da GAU-8 Avenger não se limita aos combates terrestres. Com um sistema tão poderoso, era inevitável que estrategistas e engenheiros militares considerassem seu uso no mar. Assim nasceu sua versão naval, o sistema de armas de defesa de ponto chamado Goalkeeper, desenvolvido pela Thales, dos Países Baixos. Projetado para embarcações, o Goalkeeper é uma adaptação da Avenger, equipada com radares avançados e sensores infravermelhos. Sua função? Neutralizar ameaças rápidas como mísseis antinávio, aeronaves velozes e até drones. Sua precisão é absurda. Consegue atingir um alvo do tamanho de uma bola de futebol a quilômetros de distância, mesmo que esteja voando a mais de 3 vezes a velocidade do som. Claro, adaptar uma arma com recuo tão intenso para navios não foi simples. Foi preciso instalar sistemas especiais de absorção de impacto e montagem reforçada, para que o convés da embarcação suportasse o tranco. Ainda assim, a transição mostra como a Avenger é versátil e adaptável. De destruir colunas blindadas em terra a proteger navios de mísseis, ela se manteve relevante. E não é só pela potência.
Sua presença tem efeito psicológico. Assim como tropas terrestres se sentem mais seguras com o A-10 sobrevoando, tripulações navais ganham confiança sabendo que tem a Avenger a bordo. Em um cenário de guerra moderna, repleto de mísseis e drones, essa arma continua sendo um trunfo. Número 12. Como sobreviver à GAU-8 Avenger? No mundo da guerra, sobreviver muitas vezes depende de conhecer bem o inimigo. Mas, contra a GAU-8 Avenger, esse conhecimento nem sempre é suficiente. Enfrentar seu poder, seja em um blindado, estrutura fortificada ou a céu aberto, é uma tarefa quase suicida. Quando não dá para enfrentá-la de frente, o mais sensato é evitar sua linha de fogo. Nesse caso, velocidade e manobrabilidade ganham importância. Mas até isso é difícil. Os projéteis da Avenger cobrem grandes áreas em questão de segundos. Uma tática útil é usar o terreno ao seu favor. Montanhas, dunas, florestas densas, tudo que possa quebrar a linha de visão dos pilotos ajuda. Cidades também podem oferecer proteção, com seus prédios altos e becos estreitos. Mesmo assim, esses obstáculos não garantem segurança. O poder de penetração da GAU-8 é tão alto que nem paredes grossas são suficientes. Enfrentar essa arma exige táticas inteligentes, conhecimento técnico e, ainda assim, muita sorte. Identificar pontos fracos da arma pode ajudar. Ela tem alcance limitado, depende de uma aeronave específica e consome munição rapidamente. Mas, com pilotos experientes e suprimento disponível, essas fraquezas são pouco exploráveis. Evitar o confronto direto ainda é a melhor chance de sobreviver. Número 13. O futuro do A-10 Thunderbolt II. Apesar de sua eficácia, o A-10 enfrenta constantes discussões sobre aposentadoria. Desde os anos 1990, cogita-se substituí-lo, primeiro pelo F-16, depois pelo F-35. Cada proposta tem seus argumentos. O F-16 e o A-10 possuem capacidade semelhante de carga, com 11 pontos de fixação e mais de 7 toneladas de armamento. Porém, o A-10 carrega peso nas asas, o que anula parte da agilidade do F-16 nos combates aéreos. O F-16 foi feito para versatilidade, o A-10 para resistir a danos e seguir voando. Por isso, compará-los diretamente é inadequado. São produtos de contextos e doutrinas militares diferentes. Já o F-35 foi desenvolvido para guerras futuras. Ele leva armamentos em compartimentos internos, priorizando o fator furtividade. Uma vez que o domínio aéreo seja estabelecido, pode carregar mais armamento, igualando-se ao F-16 em capacidade. É uma aeronave de múltiplas funções, pensada para os novos tipos de conflito. Mesmo assim, o A-10 se mostrou insubstituível em guerras como a do Iraque e do Afeganistão, onde a ameaça antiaérea era menor e o apoio próximo às tropas era essencial. Além disso, é muito mais barato de operar do que outras aeronaves militares e conquistou respeito entre os soldados graças à sua arma principal, a GAU-8 Avenger. O A-10 foi criado com a mente voltada para o futuro da guerra. O F-35 também. Mas a força bruta e a eficácia da GAU-8 tornam a aposentadoria do A-10 uma decisão difícil. O impacto da dupla A-10 e Avenger é imenso. Elas redefiniram a guerra para os Estados Unidos e forçaram outras nações a evoluírem. A GAU-8. Avenger não é apenas uma metralhadora rotativa. É uma declaração de supremacia tecnológica, engenhosidade militar e domínio estratégico. Desde sua criação, ela alterou completamente o campo de batalha, forçando adversários a repensarem suas táticas, seus veículos e até a forma como conduzem a guerra. Nenhuma blindagem parece segura quando ela entra em ação, e seu impacto, tanto físico quanto psicológico, é sentido por todos os lados envolvidos no conflito. Acompanhada pelo A-10 Thunderbolt II,
A Avenger representa uma das combinações mais poderosas já criadas pela engenharia militar. Essa dupla não apenas sobreviveu à passagem do tempo, mas se manteve extremamente relevante em combates reais, em teatros de guerra como o Iraque, o Afeganistão e muitas outras zonas de conflito ao redor do mundo. E mesmo diante de debates sobre sua substituição, sua eficácia continua fazendo com que essa decisão seja adiada repetidas vezes. O legado da GAU-8 está não só nos danos que causa, mas na confiança que inspira. Tropas terrestres sabem que, quando ela está no ar, há uma chance real de sair vivos e de vencer. O som do seu disparo virou sinônimo de proteção, destruição e superioridade. E mesmo em tempos de guerra cada vez mais tecnológica e automatizada, a presença dessa arma nos lembra que, às vezes, o fator decisivo ainda é a força bruta combinada com precisão cirúrgica. Agora queremos saber de você. Qual parte da história da GAU-8 mais te impressionou? Você acha que o A-10 ainda tem lugar nas guerras do futuro ou já é hora de aposentá-lo? Deixe a sua opinião nos comentários. Sua participação ajuda a enriquecer essa conversa e manter viva a memória dessas máquinas lendárias. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!